Olá, meus queridos, minhas queridinhas, tudo certinho por aí? No vídeo de hoje, aproveitando aí as 2 semanas magmas do ano, Natal, Ano Novo, semanas em que uma atmosfera energética de consciência toma o globo com muitas formas de pensamento e sentimentos, muitos deles em desequilíbrio, porque o final de ano ele traz uma ansiedade muito grande para as pessoas, porque a humanidade da Terra assim o desejou, assim estabeleceu. Então, normalmente, final de ano é um ano que as pessoas chamam como o ano do... Chega o final de ano, agora é a hora do balanço. O que eu fiz? O que eu conquistei? Tudo gira muito em torno da ideia da produção e também do consumo. Então, o que eu realizei e o que eu usufruí. Tudo isso meio que estabelece-se de uma maneira generalizada na atmosfera psíquica e emocional do globo. E isso gera uma ansiedade muito grande. Porque os padrões de sucesso que se tem na Terra são padrões ilusórios, né? São padrões ilusórios, são até alcançáveis, são até alcançáveis. Só que existe toda uma onda de desequilíbrio, toda uma onda de distorção sobre o que é o verdadeiro sucesso, o que é a verdadeira prosperidade, e isso desencadeia um fluxo de pensamento e de sentimento desequilibrado. Porque essa prosperidade, esse bem-estar gira em torno de matéria, gira em torno do que é efêmero, gira em torno da ilusão. A ilusão alimenta a ilusão. A ilusão impregna a consciência dos viventes, né, encarnados e até mesmo desencarnados, pasmem vocês também, com ideias ilusórias e tal e tudo mais. O que eu fiz, o que eu usufruí, como que eu marquei o mundo, como se a vida limitasse-se a isso, como se a vida pudesse ser observada, né? Como se os frutos da vida pudessem ser observados num período ínfimo do ano, né? Insignificante do ano, para ser mais sincera. E aí a gente tem aí uma atmosfera psíquica de, ao mesmo tempo em que existe muito, ao mesmo tempo que as pessoas, espera-se, né, estejam mais receptivas ao outro, é também um período de muita ilusão. A ilusão tá alta, então quem fez a ceia mais bonita, quem tem a família mais unida. Então tem gente que nem tem uma relação boa com a família, mas faz questão de ir na festa da família só pra não dizer que passou sozinho, só pra fazer uma cena, pousar, olha como minha família, durante o ano a gente sabe que não é essa a realidade, né? Então, na verdade, é um período de encenação, né? O ano inteiro é um período de encenação, mas o final de ano acaba sendo um período de ainda mais encenação, de ainda mais, sabe, de simulação. Então, às vezes a pessoa nem gosta da família, às vezes a pessoa despreza a própria família, mas naquele período ali, naquele momento ali, a família serve a ela, serve a um propósito de que, poxa, eu tenho uma família, né? Tem gente que não tem, então vou tirar proveito disso, vou ganhar alguns likes com isso. Então nem curte ali a ceia, nem curte o momento com a família, tudo gira em torno de mostrar, né, para as pessoas, eu tô aqui na mesa, que tesão, e a gente sabe que o interior não é assim, né? Assim que terminou o post, cada um vai pro seu quarto assistir sua série, ou vão pra festa, ou vão, sabe, não vê a hora de acabar, chegar dia 26 pra ir embora, pra ir pro local que vai viver lá a sua experiência na virada do ano, pra se repetir isso também com os amigos ou não sei. E eu quis muito falar sobre isso, né? Mas não sobre isso, sobre essa ótica. Eu quis muito falar sobre o final de ano, sobre a ótica das relações, a ótica relacional, sobre a ótica do perdão. Vocês sabem, meus amigos e minhas amiguinhas,
O final do ano é um período energeticamente propício a muitas coisas, né? Tem sim essa onda de ilusão muito forte pairando, mas as pessoas também tendem a estar um pouco mais receptivas a algumas coisas. Eu falo para aqueles que estão receptivos a receber esse conhecimento. Aqueles que não estão receptivos, ou aqueles que não acreditam nisso, desses se encarrega o Criador. Isso não nos cabe. O que nos cabe é estabelecer comunicação e comunhão com aqueles que, assim como nós, desejam a expansão da consciência e desejam criar uma atmosfera, um ciclo espiral de bênçãos para si. Não apenas nessa existência aqui, mas durante toda a eternidade, pela eternidade afim. Aqueles que anseiam fazer das suas existências motivo de bênçãos onde quer que eles estejam, nesse mundo ou em outros mundos, nesse período ou em outros períodos. Aqueles que já se convenceram da existência de Deus e estão trabalhando para tomar consciência cada dia maior dessa presença, desse algo maior do todo em si e de si nele. Falamos para aqueles que não querem mais viver uma vida infeliz, uma vida desgraçada, uma vida de separação. Falamos para aqueles que querem reintegrar-se no ciclo sagrado da vida, onde tudo é suprido, onde tudo é abençoado, onde tudo é júbilo, regozijo e tudo de bom. Falamos para aqueles que já não temem mais o amor. Ao contrário, querem amar, estão sedentos, não, veja o que eu disse, nem por receber o amor, não é que está sedento por receber o amor, está sedento por amar. Falamos para aqueles audaciosos, aqueles que já determinaram, cara, chega, eu quero amar sim, eu quero manifestar o amor, não é que quero receber também, sim, claro, mas eu quero dar. E encontra no mundo uma dificuldade. Qual é ela? As pessoas do mundo não querem o amor. Você quer amar muito, você está sedento por amar, você está que você não se aguenta, está louco para dar o amor, para amar e tal. Mas as pessoas não querem o amor. As pessoas querem ainda viver, infelizmente, uma vida de dor. Por alguma razão ilógica, que na cabeça dessas pessoas faz sentido, mas vendo de fora não tem sentido algum, elas querem ainda alimentar um ciclo de dor, um ciclo de infelicidade. São, na verdade, vítimas da própria insensatez. São, na verdade, vítimas da própria ignorância. Ora, que pessoa lúcida rejeita o amor? Que pessoa com a cabeça no lugar rejeita ser amado? Que pessoa com a cabeça no lugar rejeita amar? Se o amor é tudo que há, se o amor é tudo que existe, se o amor é a energia que movimenta tudo, que abre os caminhos, que fecha os caminhos também, se o amor é a energia de expansão de consciência, expansão de experiência, expansão de absorção daquilo que eu retenho em mim, se o amor expande a minha entrega, toda ela, energética, emocional e tal, se o amor é tudo que há, e se ele expande, e se ele dilata, e se ele abre, e se ele cura, e se ele leva a prosperidade, se o amor é tudo isso e muito mais, se o amor transcende as barreiras do tempo, se o amor mergulha nas dobras quânticas temporais e afeta essa realidade como todas as outras, esse universo como todos os outros, todos os multiversos afins,
O amor é a energia mais poderosa que há. Ele conecta tudo que existe. Todos os mundos, todos os cosmos, todos os universos, multiversos, metaversos, todos os tempos. O amor é o agora, é o presente, tudo que há. Ora, que tipo de louco rejeitaria o amor? Que tipo de louco rejeitaria ser amado? Que tipo de louco rejeitaria amar? Infelizmente, na Terra, a humanidade que habita a Terra, infelizmente, é uma humanidade doente. É uma humanidade que se individualizou do Pai, quis apartar-se do Pai e quis fazer a si próprio deuses. Não deuses a maneira como comumente falamos aqui. Sois deuses, não desse jeito. Não. A humanidade da Terra, no seu egoísmo, na sua arrogância, convenceu-se de que poderia ser algo apartado do Pai. Convenceu-se que valia o risco. Deixa eu tentar. Deixa eu ver se esse Criador é tudo isso mesmo. Eu quero tentar caminhar por minha própria conta. Deixa eu me arriscar aqui. Eu quero ver onde eu vou parar. Eu quero ver onde essa história vai chegar. Deixa eu me permitir. A humanidade da Terra assim desejou, assim falou e assim pretendeu. Deixa eu ver onde vai dar isso daqui. E é claro, né? Não é preciso ser muito inteligente para saber que todo mundo quebrou a cara, não é? Todo mundo quebrou a cara. Porque não existe vida longe dele. Porque ele é a vida manifestada. Ele é a vida. Tudo o que a vida compreende é ele. O habita. Todo sopro de vida que nós mesmos manifestamos é, na verdade, a manifestação da fonte. Toda alegria, toda beleza, todo conforto que vem ao mundo a partir de nós, vem, na verdade, a partir dele em nós. Apartar-se do Pai foi, portanto, uma decisão muito equivocada. Mas faz parte, tá tudo bem. Graças à impermanência, tudo é possível. E por mais que o homem seja totalmente imperfeito hoje, uma vez que ele é um só com a consciência divina, apesar da sua inconsciência sobre esse fato, apesar dele não saber disso, é como é. Então, mesmo que você não saiba disso, mesmo que você não creia nisso, é assim, ponto. Então, por mais que o homem seja hoje muito, muito imperfeito no seu agir, no seu ser, no seu pensar e tudo mais, não existe absolutamente nada impossível para ele no futuro, uma vez que ele e a consciência divina são um só. Uma vez que não existe nada de sólido na existência. Tudo é fluido, tudo é permeável, tudo é alterável. Graças à impermanência, tudo é possível. Graças à impermanência da criação e das coisas, e graças à imutabilidade do Pai. Que se diga, essa impermanência que falamos só pode existir porque existe uma imutabilidade do Criador. A criação muda e altera, mas o seu Criador permanece o mesmo, evoluindo a si mesmo, aperfeiçoando-se a si mesmo. Mas tudo aquilo que o faz, que o fundamenta naquilo que ele o é, em seu inteiro teor, isso é imutável. E porque é imutável, dá a nós a possibilidade da imutabilidade, entende? Estamos sempre em processo de evolução. Podemos sermos ou muito bons ou muito maus. Isso, a nossa própria escolha. Quanto mais maus, mais distante da nossa verdadeira essência.
Quanto melhores, mais próximos da nossa verdadeira essência, mais próximo da fonte que nos originou, mais em comunhão com essa fonte, mais verdadeiros, mais íntegros, mais autênticos. Muito bem. Graças à impermanência, tudo é possível. Graças à impermanência da vida, mas graças à imutabilidade do Pai. Que coisa curiosa. Muitas pessoas estão sem se falar com pessoas da sua vida que marcaram a sua vida em dado período. Às vezes um pai, às vezes uma mãe, às vezes um amigo, às vezes uma pessoa que teve um affair, né? Um ex-namorado, uma ex-namorada, ou uma pessoa que não chegou a namorar, mas tinha um carinho muito grande, por questões que não se sabe, mas com certeza tem propósito, porque sempre tem propósito. Apartaram-se ali, e não só apartaram-se, rompeu-se, né? Rompeu-se com a relação, não de um jeito natural. Às vezes as pessoas se afastam mesmo, faz parte, mas não. Houve uma separação a partir de uma discórdia, a partir de uma dor, a partir de uma ofensa. Ou às vezes não. Às vezes não é que ofendeu. Às vezes um tinha que se afastar, o outro não recebeu bem por razões que não se sabe ao certo. E aí a pessoa, o pai, a mãe, o filho, o cônjuge, a cônjuge, a pessoa, enfim, o outro, que afastou-se, anseia retornar, anseia estabelecer conexão, anseia resolver a indisposição que se deu e não se sabe bem o porquê. E não consegue, né? Não consegue nem por nada, mas o outro, mas a outra não quer contato. Quer manter-se assim. Quer manter-se cultivando mágoa, quer manter-se cultivando ressentimento, quer manter-se cultivando ranço do outro. Veja bem, muitas das vezes é um outro em que havia muito amor, havia muito carinho, um grande amigo, um grande affair, um grande namorado, uma grande amiga, uma relação com o pai, com a mãe. E você teve que sair por qualquer motivo que tenha sido. E a pessoa às vezes não recebeu bem. Toma a situação como uma ofensa pessoal. E nunca foi sobre você, ou mesmo sobre o outro, muitas vezes. Acontece que tinha de ser assim, porque Deus tem os seus propósitos, os seus desígnios a cumprir. Só que aqui na Terra, onde as pessoas, apesar de estarem sedentas de amor, a maioria rejeita o amor porque se odeia, porque não se crer merecedor. Mas nas profundezas das coisas, é orgulho mesmo, é ego. Ora, eu me apartei do pai para provar que eu me virava bem sem ele, e agora eu tenho que dar conta da minha escolha. E aí o pai tá atrás desse filho, meu filho, volta para debaixo das minhas asas. Você não precisa estar aí se matando. Você não precisa estar aí se desesperando, filho. Deixa que eu faço. Você é herdeiro, filho. O pai fala, filho, você é herdeiro de uma fortuna. Pra que você vai ficar se matando, meu filho? De trabalhar, tomando na cara, sendo que você é herdeiro de um trono que está à sua espera. A única coisa que eu te peço, meu filho, é humildade, é respeito, é amor, meu filho. Que eu não posso entregar um trono para um espírito que se acha o centro do mundo, porque senão você fará besteira. E todo o trono, todos os reinos que eu tenho para colocar na sua mão é para cuidado, meu filho, porque quem muito tem amor, ama muito. Esses reinos, eles se mantêm bem
por milênios a fio, tudo é sustentado por amor. Então a única coisa que eu te peço é que você ame. Que você coloque o bem-estar do outro acima do seu, sim. É tudo que eu te peço. Mas você é herdeiro, meu filho. E eu quero colocar isso nas suas mãos. Você não tem que estar aí se matando, não. Você tem que estar se aperfeiçoando no amor. Isso sim. Porque quanto mais você amar, quanto melhor for o amor que você sente, o amor que você manifesta, mais tu poderás fazer. Assim o pai fala aos seus filhos. Você não precisa estar sofrendo. Você não precisa estar com depressão, estar com ansiedade crônica, distúrbios psicológicos dos mais variados tipos. Você tem um pai que tudo te provê, que tudo te oferece. Você é herdeiro de um reinado de muito amor, de muita paz, de muita abundância, de muita opulência. Você é sucessor. Eu só espero, eu peço, aliás, que você aperfeiçoe-se no amor. Porque, repito, tudo o que manda nos meus reinos infinitos, meu filho, assim o pai diz, nos mundos infinitos que eu crio de toda a eternidade, é o amor. Só isso, tão somente isso. Assim o pai fala. Mas o filho que se apartou do pai por rebeldia, por arrogância, por orgulho, invejou o pai, invejou o poder do pai, invejou a magnitude do pai, quis ser o pai. E o pai, falando o tempo inteiro, meu filho, tudo que eu tenho, eu plantei em você também. Você não precisa me invejar. Você não precisa tentar provar nada. Porque essas coisas que você admira em mim, eu plantei também em ti. Você não é eu, meu filho. Eu sou eu. Você é você. Olha que maravilha. Eu sou eu e você é você. Você vem de mim. Tudo o que você olha para mim, você admira, tu também pode, meu filho. Também pode, precisa me invejar. Você continuar sendo pai. Você continuará sendo filho. Não precisa me invejar, meu filho. Porque muito você pode fazer. Porque somos um só, filho. Assim o pai diz. Porque somos um só. Mas o filho, na sua imaturidade espiritual, porque o filho é muito jovem, o filho ainda é muito inconsequente, o filho ainda não estudou o que precisava estudar, não viu o que precisava ver, não conheceu o que precisava conhecer, não gozou dos momentos com o pai que ele tinha que gozar, ainda não gozou, porque o filho se rebelou contra o pai antes de tudo isso chegar, rebelou-se contra o pai. Não viveu os momentos com o pai. Viu os momentos que os seus irmãos viviam já com o pai, irmãos mais velhos, irmãos mais experientes, e invejou os irmãos. O filho acabou de nascer. O pai estava ainda ali, ajudando, cuidando, dando de papinha na boca do filho. Estava esperando o filho dar uma estruturadinha para a brincadeira começar com o filho. Mas o filho invejou o pai, invejou os irmãos, quis ser o pai, quis ser os irmãos, desejou que os irmãos não existissem, desejou que o amor do pai fosse só seu, e depois desejou ser o pai, depois desejou que o pai também não existisse, e o filho entrou num surto dele lá, convenceu-se de que não era amado, convenceu-se de que era menos e quis ser mais de um jeito sujo. Quis apartar-se, quis romper com a família. O filho desejou romper com a família.
quis ir procurar o seu caminho. Foi para terras estranhas, conhecer gente estranha, conhecer a outra parte da família, que assim como ele, tinham também rompido com o pai. Tinham também rompido com a família. Saíram praguejando contra o pai. Saíram amaldiçoando a família. Eu não preciso de você, assim o filho dizia à porta de casa. Eu não preciso de ninguém. Eu me basto. Prefiro ser Deus nas trevas do que servo no céu. Assim o filho dizia. Praguejou contra o pai, amaldiçoou a família e determinou que agiria por sua própria conta. Determinou que faria o seu próprio reinado. Determinou que seria maior que o pai. Determinou que seria tão grandioso sem o pai, que o pai viria de gatinho aos pés do filho. Determinou que seria maior que os seus irmãos já maiores, que tiveram tempo para tornarem-se maiores, mas que no início eram crianças como o filho. E muitos desses irmãos foram rebeldes também, como esse filho. Mas o filho rebelde, na inconsequência, na sua imaturidade espiritual, na sua imaturidade emocional, tomado por uma cegueira, fruto do seu orgulho, fruto da sua arrogância, fruto da sua vaidade. Já se dizia, lá atrás se dizia, o orgulho e a vaidade serão sempre um véu lançado sobre as claridades celestes. Porque o orgulho é o primeiro pecado capital. Ele é um vírus, ele é uma distorção na mente do ser, que se vê algo que não se é e que julga a partir dessa distorção. O vírus corrompe a lucidez. O vírus turva a visão espiritual. E turva tanto que começa não só a impregnar e a turvar a visão espiritual, como começa a corromper e a contaminar as correntes de sensibilidade do filho, todas elas. Todo o faro espiritual. Então o filho está cego, está surdo e está insensível para a realidade. Por conta do orgulho. Porque o orgulho o corrompeu. Porque o filho se viu mais do que era. Isso pôs dúvida sobre a grandeza do pai. Isso pôs que o pai talvez não fosse tão grande. Ou não. O pai é grande, mas eu vou ser maior que ele. O filho caiu num delírio profundo. A visão do filho foi turvada, foi embotada, foi cegada por um desequilíbrio que o filho vinha alimentando há muito tempo. Então o filho partiu de casa e foi ter com os seus outros irmãos rebeldes de diferentes cantos da casa, porque a casa era gigante. A casa tinha muitas moradas, muitos quartos, porque esse pai é um Deus. Esse pai cria de toda a eternidade. Esse pai tem muitos filhos, ele pode ter muitos filhos, porque ele tem como criar os filhos. E esse pai se faz presente.
Esse pai não aliena nenhum filho, não. Não tem alienação parental. Não tem orfandade. E o filho, sem que soubesse, o pai mandou, sem que o filho soubesse, seus irmãos mais velhos para zelar pelos filhos mais novos. Porque o pai ama de toda a eternidade. Porque ele sempre foi assim. Ele sempre foi mestre. Ele já era. Ele nunca foi criado. Sempre foi. Ele não teve que se tornar. Ele sempre foi amor. Ele sempre foi mestre. Ele sempre foi pai, mãe, vida. Ele sempre foi algo maior. Ele sempre foi o todo. Ele sempre foi o tudo que há. Ele sempre foi a unicidade cósmica. Ele sempre foi assim. E o pai, que é o maior educador que existe, o verdadeiro educador que existe, porque educa o rebelde como educa o filho mais velho que já parou com a rebeldia, o pai, que existe de toda a eternidade, já viu isso acontecer. O pai já conhece seus filhos. O pai já é calejado de toda a eternidade, ele sempre foi calejado. Então o pai sabia aonde aquilo levaria. E o pai, que ama e que respeita naturalmente, porque sempre foi assim. O pai diz, porque muitos irmãos, muitas pessoas da família, muitos irmãos, veem o filho rebelde mais novo e fica bravo, porque amam o pai, porque respeitam o pai. Muitos irmãos falam, escuta, não fala assim do pai, quer tomar as dores do pai. São irmãos mais velhos, mas ainda imaturos também. Porque os irmãos mais velhos mesmo, os verdadeiros irmãos anciãos, já têm mais afinidade com o pai. Então já não compactua, mas entende. Já sabe o que vai acontecer. Entendeu? Já sabe. Então olha para você ver. A rebeldia do filho mais novo está servindo para o filho adolescente amar mais e entender o filho mais novo, entender o pai. Porque o filho adolescente quer tomar as dores do pai, que nem tá se doendo. O filho adolescente fala, não, você não vai falar assim com o pai, tá maluco? Respeita o pai, você vai quebrar essa cara. O filho adolescente, a adolescência é aquela coisa, né? Os hormônios. E aí vem o filho adulto. E tem o filho que já é adulto, mas é mais adulto que o adulto. E aí o filho já adulto fala pro filho adolescente, escuta, respeita o fulano. Não, porque ele tá falando assim do pai, porque não tá respeitando. E aí sabe o que acontece? O pai que sempre amou e que sempre respeitou, fala assim, escuta pro filho adolescente, deixa ele ir. Só que o adolescente fala, pai, mas você vai deixar ele ir, ele vai quebrar a cara dele. Aí o pai fala, filho, pro filho adolescente, filho, deixa o seu irmão ir. É a escolha dele. É o direito dele de quebrar a cara. Não, pai, porque o adolescente, olha que situação do filho adolescente. O filho adolescente, ele tem que ver o irmão mais novo que ele ama, que ajudou a criar, às vezes criou junto com o pai, dependendo. Participou ou presenciou a criação. Então tem o irmão mais novo quase como um filho. O filho adolescente. Mas ainda é adolescente, ainda tem muito que caminhar. Né? Já, então o pai, o filho adolescente também está em processo de maturidade emocional e psicológica também. Então imagina que o pai chega pro filho e fala, filho, tudo a seu tempo, o pai vai explicar pro adolescente. E o adolescente, ele tá mal de ver o irmão mais novo partir e também
quer tomar, olha pra você ver a situação. Então precisa amadurecer mais, precisa se tornar mais maduro. E a oportunidade, o filho mais novo querer ganhar o mundo, é a oportunidade de todo mundo aprender. O mais novo, o adolescente e os mais velhos. Então o pai chega, né, reúne o adolescente com os irmãos mais velhos e fala, escuta, José tá querendo sair de casa. José quer viver a vidinha dele lá. E assim, o adolescente que ainda não presenciou muita coisa, o adolescente fala assim... O adolescente vai falar, mas o José vai quebrar a cara, porque ele não tá levando nada, ele não quer levar nada. Se ele ainda leva alguma coisa, nem digo nada, pai. Mas se o José quer ir por conta própria, ele vai se estrepar lá embaixo. Aí o pai olha pro filho adolescente, os irmãos mais velhos até acham graça. E o adolescente, coitado, não entende. Eles falam, cara, vocês estão achando graça de quê? O José tá indo para um lugar inóspito com gente que a gente não sabe quem é e ele vai quebrar a cara, porque o José nunca trabalhou. O José estuda mal, não estuda direito. O José é um playboyzinho, que aqui no reino, o José tem tudo. O José quer ir lá, viver a vida. Ele vai tomar na cara, gente. 1 mais 1 é 2. E os irmãos mais velhos vão achar graça. Porque os irmãos mais velhos já viveram isso. Alguns dos irmãos mais velhos agiram como José. E hoje estão lá do lado do pai. Só que o adolescente ainda é novo, ainda viu pouca coisa ainda. E aí o pai chega no adolescente e fala, meu filho, pode deixar José ir, não tem problema. Mas eu vou pedir a você que acompanhe José. Você acompanhará José escondido. José não te verá. José não te verá. Mas você estará o tempo inteiro com ele. Essa é uma forma de amenizar a dor e a preocupação do filho adolescente. Está preocupado, está em cólicas, não quer deixar o irmão ir. E o pai oferece essa oportunidade para o filho adolescente. Já que você está preocupado, meu filho, vá lá tomar conta de José, você, escondido. O pai diz, você não vai se intrometer nas escolhas de José. De jeito nenhum. Isso não. Você vai deixar José ter as escolhas dele. E lá um dia, se José tiver saudade de casa, se você perceber que José está mais manso, que José está mais amigo, lá um dia, aí você pode começar a agir na vida de José, mas ainda não vai se mostrar. Por quê? Porque José foi com as suas pernas. E com as suas pernas ele terá que voltar. Então não iremos nos intrometer nos caminhos de José, mas iremos instruí-lo. Você é mais velho que José um pouco. Então muitas das coisas as quais José viverá, você já viveu. Outras coisas você não viveu, mas como você é mais velho, você tem noção de como sair. Então, se José fizer por onde, você dá uma ajuda. Invisível. Você não vai se mostrar. Não vai se mostrar. Porque José quis sair. E nós vamos respeitar. Mas nós não vamos desamparar José. Porque nós não desamparamos ninguém. Então o filho, apesar de toda a rebeldia, apesar de ter praguejado o pai, ter amaldiçoado a família e ter cuspido na porta de casa antes de sair, o filho rebelde não sabe, mas ele está sendo acompanhado. Ele está sendo guardado pelos seus irmãos maiores. E o irmão adolescente também não está sabendo. Mas assim que ele saiu para tomar conta de José, o pai mandou um irmão mais velho ainda para tomar conta dos dois. E outro mais velho ainda para tomar conta de todos eles.
Olha para você ver. Olha para você ver. Tudo isso para dizer o quê? Não existe orfandade no universo. Por pior que a pessoa seja, por mais cabeça tortinha que a pessoa seja, por mais rebelde que seja o momento, a pessoa nunca está só. E ela sempre está sendo guardada pelos irmãos mais velhos. Os irmãos que foram amaldiçoados por você e que querem a sua felicidade, mas que estão respeitando as suas escolhas. Porque na casa do Pai tem muito amor, mas também tem lei e tem ordem. E certas coisas na casa do Pai, para os filhos que querem viver na casa do Pai, o Pai, que é puro amor e tal, mas também é justiça, também é conserto. O Pai diz, filho, eu amo todos vocês, tudo tá liberado. Só que é o seguinte, aqui não é casa da vó Chica. Aqui não é festa da mexerica. Então, para estar aqui, para estar debaixo das minhas asas, bonitinho, é para fazer as coisas certo. Ai, pai, não quero fazer. Sem problema. Vai caçar o seu. Vai seguir José. Você entende? Tudo isso com muito amor. Tudo isso sempre, claro, com muito respeito. Com certeza. Respeito de sobra. E por que falamos isso? Para falar sobre o perdão, né? Vamos lá. O perdão. Então, muitas famílias, muitas pessoas, muitos relacionamentos ruíram, estão mal. E uma das pessoas, um dos irmãos, vamos colocar assim, um dos espíritos, quer a reconciliação. Por quê? Porque quanto mais em comunhão com o Pai a gente tá, mais a gente quer agir como Ele, mais a gente age como Ele, mais a gente se sente como Ele. Mais a gente se relembra a nossa origem, a nossa casa. Porque na época em que todos estávamos na casa do Pai, era sempre muito amor, era sempre muito carinho, era sempre muito respeito, era sempre muita cumplicidade. Essa é a origem de todos nós. Esse é o natural. Todos viemos de uma casa onde imperava o amor puro, a pura colaboração, o puro respeito, a pura mansuetude. E no instante em que saímos da nossa casa, começamos a nos deparar com situações e com pessoas amargas. E aí, perdidos, longe da proteção, mas longe da nossa realidade, da casa do nosso Pai, a gente foi não sabendo como agir, estávamos distantes, muito distantes, e o que decidimos fazer? Agir igual. Porque perdemos a referência. Esquecemos-nos da nossa origem, esquecemos-nos da cultura da nossa casa. E nos perdemos na cultura do outro. Dos parentes distantes, que estavam há muito mais tempo longe da casa do Pai do que nós. Então eles tiveram mais tempo para se corromper. E aí nessa distância da casa, fomos nos corrompendo junto com eles. Uns mais, outros menos. Uns que eram um pouquinho mais espertos falaram, cara, onde eu fui me socar? Quero voltar para casa. Só que aí, ele estava no deserto. E ele olhava e só via areia. E aí ele falou, eu vou seguir as pegadas. Cadê as pegadas? Apagou as pegadas. Como que eu volto para casa? Como que eu volto para casa? E agora? O irmão adolescente do lado, vendo, estava invisível. Porque o pai falou, filho, você vai invisível, mas você vai cuidar de José. O irmão adolescente, vendo o desespero de José para voltar, querendo sinalizar. O irmão adolescente querendo aparecer. Só que aí, o irmão adolescente também lembra da palavra do pai.
Às vezes o irmão adolescente até lembra da palavra do pai, mas é adolescente. Então, às vezes ainda ele fala assim, eu vou arcar com as consequências do meu ato. Quer aparecer, José, vem por aqui. Só que aí tá o irmão mais velho, pra policiar o adolescente. Fala, não, aí não dá, meu irmão. Aí não dá. Ah, mas de onde você saiu? Não, o pai mandou ver como estava o seu trabalho, mas isso aí você não pode fazer. O pai deu ordens claras. Você vai cuidar de José, você vai zelar por José, você vai instruir José invisível. José foi com as pernas dele, o José vai voltar com as pernas dele. Mas ele não sabe como voltar. Ele dirá. E aí o irmão mais velho dirá para o adolescente, sabe sim. Porque se ele foi com as próprias pernas ele voltará. Se José se lembra como vivíamos na casa do nosso pai, ele sabe que o nosso pai, bem como o caminho para casa, está gravado no coração dele. Está gravado nas memórias do espírito dele, no profundo. É que José se afastou muito, ele esqueceu. Mas está lá. Se ele quiser, ele acessa. O máximo que você fará, o irmão mais velho assim diz ao adolescente, o máximo é instruir, é dar força, um auxílio, dar uma sugestão de lugares onde ele pode ir, que ele vai encontrar os caminhos, mas se ele foi com a própria perna, ele vai voltar com a própria perna. Não é para você aparecer para José, não vai pegar José na mão, nada disso. Cada um com seu cada um. Assim ele disse. Porque o adolescente também está aprendendo com José. Olha para você ver como Deus age. Está aprendendo a respeitar as escolhas. Está aprendendo sobre consequências dos nossos atos. E que nem sempre a gente pode colocar a mão para ajudar os outros. Porque é a gente que acaba se estrepando. A gente vai ajudar, mas a vida de cada um é a vida de cada um. A gente vai amar com sabedoria. Por quê? Não é porque José começou a se recordar que ele tava, poxa, eu tava lá num reino tudo provido. Meu Deus, que saudade da água quente da banheira do meu quarto suntuoso na casa do meu pai. Não é porque começou a doer, não é porque a pobreza começou a apertar e ele viu que não era nada bom ser pobre, que era bom mesmo era ser um sultão na casa do pai, do sheik pai. Não é por conta disso que José tá 100% manso. Quão triste é, meus irmãos. Você está totalmente distante de casa, se vê agindo totalmente diferente do que você agiria se você estivesse na sua casa, porque na sua casa você não tem inimigos, mas você está em um ambiente inóspito. Que triste, não é? Você ser ferido ou ferir. E quando você começa a se lembrar da sua origem, de onde você veio, você começa a perceber que quando você feriu, não era o que você queria ter feito. Não era o que você devia ter feito. E aquilo te dói. E você se sente mal. Porque você começa a falar, meu Deus, como eu caí. Como eu caí baixo, meu pai. Meu Deus, eu nasci num palácio, num castelo. Um rei, uma rainha, um príncipe, uma princesa. Sendo tratado como tal. E agora eu tô aqui nesse mundo. Tô aqui nessas terras estranhas com gente estranha. De um príncipe, de uma princesa. Eu me tornei um animal. Eu me tornei um bicho. Começa a doer na consciência. Você começa a reparar como seus irmãos te tratavam na sua casa original, com muito amor e muito respeito. Você fala, cara, eu tô perdido, cheio de gente que não respeita nada, que não tem lei, não tem ordem. Meu Deus, como eu caí tão baixo. E aí você fala assim, cara, já sei o que eu vou fazer. José diz, já sei o que eu farei. Eu não posso obrigar a essas pessoas a agirem como agiam lá em casa. Porque eles também saíram da casa do pai. Eles são irmãos distantes, mas são irmãos, são parentes. Então eles sabem como que funcionava lá em casa.
Então você começa a perceber que as leis do pai, as regras do pai, nunca foi para ser chato. Na verdade, sempre foi para zelar pelo bem-estar de todos, inclusive o seu. E aí o pai que tentava explicar, filho, é desse jeito, é assim, que nunca era compreendido. O pai que era tido como um chato. O pai que era tido como, pô, que saco, pai. Às vezes até era lido, podia ser lido pelos filhos como uma pessoa muito autoritária. E não, era o contrário. Era o contrário. Porque o pai nunca impôs nada. Ele delimitou os limites. Olha, não precisa seguir minhas leis, mas sem seguir minhas leis, fora. Mas sempre com muito amor e muito respeito. Com muita mansidão, porque o pai é assim. Aí o filho, que começou a perceber que virou um bicho, que grita, que fala alto, que agride, se viu agredindo, nunca agrediu. O filho nunca viu nada disso na sua casa. Ele nunca viu nada disso. Tá perplexo. Falei, gente, eu tô no meio de bichos, eu me virei um bicho igual. O que eu tô comendo? Que tipo de relação que eu tô tendo? Como que eu tô admitindo ser tratado, tratada? Como que eu tô tratando? Aí eu fui falar, eu não vou tentar falar das leis do pai, porque esse pessoal aqui tem ódio do pai. Mais do que eu jamais pensei em ter. Então ele não vai falar. Aí o filho começa a pensar. Intuído pelo irmão adolescente invisível, o filho começa a falar assim, bom, eu não posso mudar as pessoas, mas eu posso mudar o meu jeito de ser. O filho disse, eu posso mudar o meu jeito de ser. E o filho começa a agir, ele vai tentando lembrar como agia lá atrás. E ele vai procurando ser cada dia mais daquele jeito. Ele vai procurando cada dia mais agir como agia na casa. E aí o filho, nessa conduta dele, deixando o irmão adolescente feliz e o outro também muito feliz, mais velho, o filho começa a atrair uma qualidade de atenção. Porque ele está num ambiente inóspito. Ele está num ambiente agressivo. Um ambiente sem lei. Eles negaram o pai por inveja, recalque e tudo mais, mas porque eles também queriam viver sem lei. E o filho começa a agir de acordo com as leis da casa. Mas ele não fala. Mas ele está agindo de acordo com as leis da casa. Então lá onde ele está, ninguém respeita, é agressividade, é tudo o contrário, é tudo fere as leis do pai. E quanto mais o filho começa a agir de acordo com as leis da casa, mais o filho começa a perceber o quanto ele desceu baixo. Mais o filho começa a sentir remorso, sentir mal. Porque quanto mais ele vai agindo de acordo com as leis da casa, sem estar na casa, mais ele vai vendo como tinha razão de ser aquelas leis. Mais ele vai vendo que o pai não só era a suprema inteligência e tinha razão de ser, como o pai era supremo amor. Que tudo sempre foi por ele e por todos os outros. E o filho, agindo de acordo com as leis da casa, sem estar na casa, e sendo massacrado por isso, odiado por isso, ridicularizado por isso, estranhado por isso, escarnecido por isso, mais o filho vai percebendo e vai agora sim, dentro dele, amansando seu coração. Agora sim. E toda ofensa que o filho sofre, mais ele entende o pai. Toda vez que o filho é agredido, porque agrediu primeiro, porque se perdeu de si, mais o filho entende o pai no profundo. Mais o filho compreende o pai no profundo. E o filho, em cada ofensa, em cada agressividade que ele recebe, cada vez mais, ele vai pedindo perdão ao seu pai. Perdão, meu pai, agora eu te entendo. Perdão, meu pai, agora eu te entendo. Os dias passam, o filho chora à noite, com saudade do pai, porque agora o filho entendeu o pai. E o pai, de longe, vendo a tudo, porque o pai está em tudo, o pai é o rei de tudo que há.
O filho tá longe, mas ainda tá nas terras do pai. Porque as terras do pai é tudo que existe. Num lugar afastado, num lugar escuro, mas ainda está nas terras do pai. O pai sabe tudo que acontece. Porque o pai está em tudo. O pai tem olhos em tudo e servos em tudo. Seus filhos mais velhos, que estão invisíveis para todos os outros, mas estão o tempo inteiro ali, ó, reportando. E o filho chora à noite. Pede perdão ao pai. Pede para voltar para casa. Quer voltar para casa a todo custo. Quer voltar a se relacionar com pessoas saudáveis. Quer voltar a agir feito gente. Ele não quer mais agir que nem bicho. Toda vez que o filho se vê instintivamente agindo igual bicho, porque ele está há muito tempo naquela cultura, daquela parentela animal, aquilo fere o filho, aquilo agride o filho. O filho sofre com aquilo muito. O filho fala, meu Deus, pai, que cagada, pai. Pai, me deixa voltar. Pai, me deixa voltar, o filho diz. Só que o filho fez as escolhas dele. E ele sabe que se ele quiser voltar, as portas estão abertas. Sempre estiveram arreganhadas. Só que ele não lembra o caminho. Só que as pegadas dele foram apagadas. Só que ele não tem nem com quem trocar. Mas o pai é puro amor. E o pai se comunica com seus filhos através de tudo. O filho nunca esteve desamparado. O filho está achando que está desamparado. Ele não vê o irmão adolescente do lado. E quando o filho chora à noite, o irmão adolescente do lado, que foi mandado para instruir o menino, porque também estava desesperado com a escolha de José, o adolescente chora junto com José. E faz pior o adolescente. Ai, José, eu falei pra você, caramba. Agora tá a gente aqui chorando, meu irmão. Ai, José. O irmão adolescente fala. Eu queria poder te levar agora, mas eu não posso. Aí, o que começa a acontecer? Aldri, o irmão adolescente, Aldri, começa, direcionado pelo pai, autorizado pelo irmão mais velho que veio acompanhá-lo, recebe a seguinte mensagem do irmão mais velho, do Sérgio. Sérgio fala para Aldri: Aldri, papai falou o seguinte, José já tá há um tempo aí, ele já tá começando a entender, então a gente vai começar a colocar no caminho de José os conhecimentos para ele voltar para casa. Ele vai começar a lembrar como. Tá autorizado? Pô, a Aldri fica felizão. Fala, pô, que legal. Graças a Deus, não tava mais aguentando ver José desse jeito. E aí a Aldri começa a colocar no caminho de José outras pessoas que, como José, se arrependeram de terem se afastado de casa. Se arrependeram muito mesmo. Profundamente. E esses que se arrependeram estão arrependidos há mais tempo que José. Então, eles tiveram tempo de se articular e de ir lembrando das coisas. E o pai, vez ou outra, que é puro amor, mandava ali um irmão mais velho, falar, gente, tem essa mensagem aqui também do pai, nananã. Ninguém dá desassistido. Enfim, só para que se entenda. Acontece que Aldri, seguindo a instrução do mais velho de Sérgio, que veio a instrução de papai, começa a colocar no caminho de Sérgio as pessoas certas. Começa a afastar do caminho de Sérgio as pessoas erradas, que vão atrasá-lo, vão fazê-lo ficar naquela posição. E começa a criar situações para favorecer Sérgio, para que Sérgio, a partir de suas próprias escolhas, comece a escolher certo. Porque Sérgio saiu de casa porque ele não queria seguir a lei, ele queria agir do seu jeito. Só que para voltar para casa, ele tem que agir de acordo com o pai. Então ele tem que provar que ele agora não é mais um filho rebelde, que agora ele é um filho manso. Então acontecerão muitas situações na vida de Sérgio
muitas situações na vida de Sérgio, que o Sérgio vai falar, caramba. Sérgio não, perdão, na vida de José, acontecerão muitas situações na vida de José, que José vai falar, caramba, que loucura é essa? Gente, eu tô aqui, eu tô fazendo tudo bonito, tudo certinho, tô procurando ter a cabeça boa, eu não tô entendendo por que esse tipo de coisa está me acontecendo. Assim José falará. Só que tudo isso está acontecendo para que José dê provas de que ele merece voltar para a casa do pai. Porque José ainda é muito rebelde. José jura por Deus que não. Não! Eu virei gente, mas não virou. Porque José ainda questiona as coisas do pai. Acontece as coisas, José fica com raiva. José fica com vontade de xingar. José fica rebelde, entendeu? Ele ainda reage à sua rebeldia. Ele já entendeu o que é rebeldia. Ele já entendeu que ele caiu baixo. Mas ele ainda não entendeu a gravidade da coisa. Ele ainda não percebe o quão profundo é a sua rebeldia. Ele sabe que existe rebeldia. Ele sabe que existiu desobediência, mas ele ainda não percebeu a gravidade da coisa. Então, quando Aldri, o irmão adolescente invisível que está cuidando de José, começa a movimentar a situação para que José dê provas de que ele merece voltar para casa, José não entende, José fica bravo, José xinga. Depois fica calmo, mas xinga. Ou seja, se ele xinga primeiro e fica calmo depois, é rebeldia. É rebeldia. E se José for com essa cabeça para casa, não vai dar bom. Porque ele ainda não assimilou tudo, ele ainda não incorporou tudo que ele precisava incorporar. É isso o que José não entendeu ainda. O que estamos querendo dizer com tudo isso? Muitos de vocês saíram de casa com as próprias pernas, decidiram que iam se jogar no mundão de meu Deus, né? Ah, não quero mais saber de regra, nada, vai todo mundo para casa do Caroró. Eu não quero mais saber disso. Saíram com as próprias pernas. E o pai autorizou, mas jamais desamparou. E com as próprias pernas terão que voltar. A espiritualidade superior, os Aldris da vida de vocês, os irmãos adolescentes, que estão crescendo com vocês, que também tem que se ver controlando a sua impaciência, algum grau de rebeldia também, porque a adolescência é um período de rebeldia, com certeza. Com certeza. Mas é menos, é mais equilibrado, é mais manso ao pai. Os Aldris aprendem com as escolhas de vocês, instruem vocês. E criam sim situações amando do Criador para que você dê prova de que você pode voltar para casa. Porque Aldri, por Aldri, vai do jeito que tá mesmo, vai, leva assim. Porque Aldri ama, Aldri viu nascer, Aldri pariu junto com o pai. Aldri ama muito. Aldri tiraria de José todo o peso, mas não é assim. Não é assim que funciona. Então Aldri, apesar de tudo isso, né? Apesar de tudo isso, Aldri também perceba, tem coisas a amadurecer. E ele amadurece cuidando de José. Amadurece entendendo, inclusive, que José não é vítima de nada. Porque às vezes quando você cria alguém desde muito cedinho, você tem uma tendência natural na Terra a achar que, ai, o meu irmão, ai, a minha irmã, o meu neném. Você tem uma tendência natural a achar que é um coitadinho, achar que é uma coitadinha. Não, meu bem, não é não. Não é coitadinho, não é coitadinha. É ignorantezinho, pode ser. Mas não é coitadinho, não é coitadinha. Aldri está aprendendo com José, inclusive, que aquilo que parece ruim não é. Porque olha como Deus age. José foi para terras inóspitas com gente ruim. José estava rebelde, mas não estava tão ruim. Ele foi ficando pior. Mas o José encontrou gente mil vezes pior que ele. E aí ele falou, cara, o que está acontecendo? Eu tô numa jaula. E José, quando começa a se incomodar, porque José está há menos tempo longe da casa do pai, presta atenção, José está há menos tempo longe da casa do pai, então, apesar dele ter esquecido,
em comparação aos outros, ele lembra um pouco mais. Os outros estão há muito mais tempo longe, por isso eles estão mais bicho que José. Estão mais animal que José. José foi instrumento do pai, inclusive, na sua rebeldia, porque o pai já sabia que José, apesar de sua rebeldia, logo, que gosta de vida boa, logo ia sentir saudade do palácio, do pai. O pai já sabia que José era playboy, já sabia. Já fazia isso, aí não vai durar muito. Então o pai fala, deixa José ir, porque o pai já sabia. Audrey não sabia. Audrey está aprendendo, observando José, que José, nas suas escolhas, na sua saudade de casa, começando a agir de acordo com as leis do pai, sem estar na casa do pai, entre aspas, José começou a avivar nos viventes, onde ele estava, a lembrança de casa também. José não sabe, mas ele está reavivando a memória de todos os seus irmãos, daquele lugar ali, agressivo e rude. Uns são tocados de imediato por José, no ato são tocados por José. Outros demoram um pouco mais, porque estão há mais tempo longe da casa do pai, então eles esqueceram um pouco mais. E outros, não é nem que está mais tempo ou menos tempo, outros são muito imaturos ainda. Então, mesmo que esteja, sim, com saudade, mesmo que queira voltar, ser tratado com amor e a amar, mesmo que a rebeldia da juventude é um pouco maior. Então, esses demandará um pouco mais de tempo para ser afetado positivamente pelas novas decisões de José. O que estamos querendo dizer com isso? Que às vezes você está em ambientes onde tem muita gente ruim. Tem gente ruim que é ruim porque está muito tempo no mal, e esses aí é um esforço um pouco maior. Esses daí, na verdade, muitos deles não tem nem o que fazer. Isso daí é morrer, nascer de novo num país, num outro mundo. Num mundo pior, onde eles vão encontrar pessoas piores que eles. E aí, lidando com pessoas piores que ele vai falar, nossa, realmente eu quero voltar para aquilo lá, eu caí baixo. Você entendeu como Deus trabalha? E aí tem outros que são maus, mas são maus também porque é imaturo ainda, mas também porque é muito orgulhoso ainda, é muito rebelde ainda. Então, mesmo que quer ceder, mas quer continuar, mas ainda resiste, sabe? Ai, não, porque o orgulho, a vaidade. José saiu por quê? Orgulho e vaidade da casa do pai. Ele saiu por orgulho, vaidade e inveja. Então, em contato com uma pessoa mais orgulhosa, mais vaidosa e mais invejosa que ele, José vai entender o quanto isso é corrosivo e mal. Em contato com uma pessoa pior que ele, que apresenta os defeitos dele numa proporção maior, José vai tomar consciência da gravidade daquilo. E José se esforçará o dobro para melhorar. José se esforçará o dobro para nunca mais cair nesse erro. Não só isso. Terá a sublime oportunidade de exercitar uma coisa chamada humildade. Por quê? Porque na sua rebeldia, José xinga. Né? Ele tá arrependido. Agora tá arrependido, mas lá na época não tava. Tava bem fazendo coisa errada, bem feliz. José agora tá arrependido. E José, às vezes, no nervoso dele, que, pô, tô tentando amar, tô tentando fazer certo. Caramba, não sabia que era tão difícil assim, né? Oh, meu Deus, eu não lembrava que era difícil assim. Porque de onde José vem não era difícil. De onde José vem era fácil, porque todo mundo amava. Todo mundo amava. Então era fácil. Só que aí José tá entendendo que o verdadeiro amor, o amor que o pai sente, é muito maior. Porque o amor que o pai sente não era só por ele, era por todos da família, inclusive pelos piorzinhos. E aí José começa a ter um deslumbre muito maior da grandeza do seu pai e dos seus irmãos bem mais velhos que o Audrey, seu irmão adolescente. E aí José começa a se perceber que os reinados que o pai colocou na mão do Sérgio, do Adolfo, da Adolfa, da Cláudia, da Caroline, José começa a perceber que eles mereceram. Porque José começa a falar, caceta,
Eu lá no reino, eu só via eles amando a mim e tal, eu achava normal, mas não. Eles amavam gentinha como essas. Então agora eu entendo o que o pai falou. Agora eu sei o que o pai cobrava, porque o pai não me deu um reino logo de cara. José começa a assimilar isso. E quanto mais ele assimila isso, mais ele vai o quê? Baixando a bolinha. Mais ele vai ficando humilde. Mais ele vai dando-se conta da sua insignificância. O quanto ele tem que melhorar, o quanto ele tem que mudar. E que o pai não comete erros. Ele dá a César o que é de César. E ele não dá asa à cobra. Porque José se percebe muitas vezes com a seguinte qualidade de pensamento. Nossa, se esse mundo fosse meu, eu já tinha era explodido todo mundo aqui dentro. José às vezes tem essa qualidade de pensamento. Por quê? Porque ele julga os irmãozinhos do lugar onde ele está, que são agressivos e rudes. José às vezes tem vontade de matar todo mundo. José às vezes tem ódio deles. Porque José quer manifestar o seu amor e tal, mas às vezes não consegue. Aí, como ele ainda está se melhorando, não melhorou tudo, às vezes ele fica com raiva. Às vezes ele xinga. Ele pragueja. Ou seja, ele ainda está praguejando. Ele saiu praguejando. Ele saiu cuspindo a porta de casa. José começa a perceber que o pai é muito grande. E que só o pai pode ser o pai. José começa a falar, realmente, só o pai pode ser o pai. Só o pai pode ser o pai. Mas eu posso melhorar. Eu posso, quem sabe, aspirar à grandeza de Sérgio, de Adolfo, de Caroline. E ele sabe, José sabe, que existem irmãos ainda mais velhos que ele ainda não conhece. Mas que atirar por Sérgio, Rodolfo e Caroline devem ser quase como o pai. Mas tá claro para José que nunca serão como o pai. Então José percebe que essas situações, ele começa a perceber que essas situações são para amansá-lo. Porque ele acha que ele já tá bom. Ele acha que ele já tá 10 de 10. Tadinho. Não tá nem 5 de 10. Não tá nem 2 de 10. Que dirá 10 de 10? José ainda não entende os seus irmãos. E olha, José era o que devia mais entender os irmãos. Sabe por quê? Porque José saiu de casa com a mesma rebeldia que esses outros. Ele devia ser o que mais entende. Ele devia dar testemunhos maiores de tolerância e amor e paciência, porque são muito próximos a José. Nas escolhas, nos equívocos. Então José está tendo a sublime oportunidade de exercitar tudo isso, de melhorar, de crescer. Opa, peraí, José então está lapidando-se no amor. Olha só, sem saber que está sendo lapidado no amor. Será que quando José tiver a oportunidade de retornar para casa, será que o pai, muito feliz, dará a oportunidade de José de ter o seu reino que José tanto queria? Ou quem sabe, às vezes não vai ter um reino, mas vai ter uma oportunidade de, às vezes, guiar um grupo de irmãos menores. Porque agora José foi treinado na paciência, foi treinado na tolerância. José baixou a bolinha, José está humilde. José já não julga. José não deve julgar nunca. Ele tem que ser o mais compreensivo, porque no lugar onde ele está, ele encontrou pessoas como ele. Piores que ele, talvez somente porque estão há mais tempo no errado. Mas se voltar um pouquinho, é a mesma coisa. Estão há mais tempo experimentando o mal. Só isso. Mas tem a mesma origem que José, divina, e despirocaram na rebeldia igual José. Então José está tendo a oportunidade, agora que ele quer crescer, de lidar com determinadas pessoas, com determinadas circunstâncias, as quais ele está podendo lapidar-se no amor.
ser paciente, ser tolerante, ser cândido, ser amigo. José foi muito arrogante no passado. José foi muito orgulhoso no passado. José foi o tipo de pessoa que falava: ué, vai fazer para mim? É uma vez só. E agora José se depara com pessoas que às vezes ele ofendeu. Por bem ou por mal ou não, ofendeu, tá ofendido, já foi. E José quer se reconciliar com essas pessoas. Porque José está cada dia mais lembrando como era. Porque quanto mais José age de acordo com as leis do pai, mais José lembra como era na casa. E mais José quer se voltar para casa. Mais José quer manifestar a casa do pai onde ele está. Porque quanto mais ele lembra de casa, quanto mais ele relembra que era assim, nosso pai, nossa, eu lembro, lá, mais José percebe como seus irmãos estão muito corrompidos. Ele quer implantar o sistema da casa ali. Para anteontem. E nem é só por ele, não. É porque quanto mais consciência, mais você fala, cara, que lugarzinho mais horroroso que eu vim parar. E ele quer fazer alguma coisa, né? Fala, gente, essas pessoas não lembram como era na casa do pai. Não é possível que o pessoal não lembra como era na casa do pai. Então José procura reconciliar-se com as pessoas que ele ofendeu. Às vezes ele nem ofendeu. Às vezes ele não ofendeu. Às vezes muitas ele ofendeu sim. Mas às vezes muitas ele não ofendeu. E ele está procurando se reconciliar com essas pessoas. Ofendendo ou não. Porque José, quanto mais ele relembra como é a política do pai, mais ele percebe que não faz sentido odiar, ficar sem se falar. Mas para José isso perde o sentido. Mas para José isso se torna algo absurdo. Ele fala, cara, gente... Aí José vai com a sua boa vontade, treinando a sua paciência, a sua tolerância, a sua rebeldia. Gente, vamos ficar numa boa, que bobeira, gente, isso daí. Gente, vamos nos amar. Só que José é recebido com pedrada. José é recebido com cusparada na cara. José é recebido com arrogância, com orgulho, com vaidade, com violência, com brutalidade, com truculência. E José, que esquece o seu passado, se ofende, fica bravo, fica pistola, quer reagir, quer pagar na mesma moeda. Só que ele não paga, mas ele pensa. Se ele ainda pensa em pagar na mesma moeda ainda que não faça, é porque ele ainda está muito rebelde, ele ainda está muito mal. Ele ainda está muito contaminado com a cultura do planeta. Muito. É bom que pensa, mas não tá fazendo. E tá trabalhando para parar de pensar. Mas ainda pensa, não tem que pensar. Ele tem que sofrer a ofensa aqui e, primeiro, tem que nem entender como ofensa. Aí sim, no dia que José for ofendido e já nem mais entender como ofensa, aí grandes coisas começarão a acontecer. Ele não tem nem que receber como ofensa. Porque essas pessoas, essa parentela que ele tá tendo que conviver, tadinhos dessa parentela. Coitadinhos dessa parentela. Eles não sabem nem o que eles estão fazendo. Eles não sabem nem o que eles estão fazendo. Eles estão muito tempo longe de casa, eles perderam noção de tempo, de espaço, de quem são. José tá bem, ele pode até não saber quem ele é no seu inteiro teor. Mas ele já tá começando a perceber que ele não é um bicho igual aquela gente, não. Já tá muito melhor que a maioria. Então José tem que entender que ele precisa ter paciência, precisa ter tolerância e precisa ter amor com essas pessoas. Que sim, o pai continuará colocando situações dessa ordem para José. José vai tentar ficar numa boa, José vai fazer de tudo para amar, vai fazer de tudo para externar o seu amor, mas existirão pessoas que não quererão. José vai impor? Não pode impor. O pai que é o pai não impõe.
O máximo que José pode fazer é agir igual o pai quando mandou Alder e Sérgio para olhá-lo. É agir à distância. Como? Emanando boas vibrações, oferecendo preces. Preces de amor, preces de reconciliação. José vai ter que respeitar o direito da pessoa de querer odiá-lo, de querer distância, ou o que quer que seja. Mas José não pode, de maneira nenhuma, impor-se diante dessas pessoas. Porque José também já foi assim. E foi até pior. Tá até bom que José está recebendo. José ainda está recebendo a sua correção com muita mansidão. Se for ver realmente como José agia lá atrás, vai fazer para mim é uma vez só? Olha a arrogância de José. Vai fazer para mim é uma vez só. Olha isso. Quão arrogante José não era, hein? Tem que ser muito arrogante. Ora, você só erra uma vez? Você é tão perfeito assim? Então, que sublime oportunidade. Mas, antes de encerrar, quero incentivar as pessoas que se sentirem tocadas não por mim, mas pelo Pai, a começarem a caminhar em sentido de reconciliação, sim. Com todos aqueles e todas aquelas que vocês sintam que é necessário, que é o momento. Entre em comunhão com o Pai primeiro. Abra as suas intenções para Ele primeiro. E aguarde sua direção. Porque creia, se você quer reconciliação, o Pai quer quintuplicadamente mais. Só que a gente tem que entender que cada um tem o seu tempo. Às vezes você já está pronto para se reconciliar, mas a pessoa que está cismada com você por qualquer razão que seja, não está ainda nesse período. E não é mais sobre você. É sobre o quanto tempo essa pessoa está longe da casa do pai, o quanto ela esqueceu das leis do pai, o quanto ela esqueceu de como era bom viver em harmonia. Tem que ter paciência, tem que ter tolerância, tem que ter amor. Porque se você tenta se reconciliar com alguém e essa pessoa não se mostra apta ainda a isso não denota que você é melhor ou pior que ela, não, mas denota que essa pessoa, infelizmente, ainda está muito, muito enegrecida pelo mal. Ela ainda está muito dentro da cultura, ela ainda está muito distante do pai. Entende? Só que você continuará mantendo-se fiel aos seus propósitos, ciente de que Aldri, Sérgio e muitos outros irmãos seus estão ali te amparando, na torcida para a sua melhora, na torcida para que você mostre e dê provas de que você agora tem condição de viver em comunidade com a casa, e que quando você for recebido, você será recebido em festa. Então, parar de se fazer de vítima. José não é vítima. José invejou, odiou, foi vaidoso, orgulhoso. José praguejou o pai e humilhou os irmãos. Amaldiçoou seus irmãos, a sua casa, cuspiu ao pé da casa. Que bom que está arrependido. Que bom, ainda bem, né? Deus é bom demais mesmo. Mas nem por isso virou santo. E parar de encarar essas situações como algo ruim. Veja, olha como Deus ama o tempo inteiro. Coloca situações dessa ordem para que José dê provas de que ele entendeu a política da casa. Que José dê provas de que, cara, agora eu entendi a política da casa, pai, agora eu te entendi. Porque se José entendeu mesmo, ele não vai se ofender. Ele não pode se ofender. Porque não é sobre ele. Sobre ele, apenas os motivos que o fez sair de casa. Isso é sobre ele. Agora, quando ele se relaciona com os outros, não, isso daí já não é mais sobre ele. Não é. Sobre ele é o que parte dele para os outros. Isso é sobre ele. Agora, que o irmão fulano, a irmã fulana, não quer ser amigo, não quer contato, isso aí já não é mais sobre José, é mesmo. Já não é mesmo sobre ele. E ele tem que ter paciência e tolerância.
Porque quando José praguejou o pai, odiou o pai e os irmãos, o pai nunca se ofendeu. Porque ele sabia que não era sobre o pai, não era sobre a relação do pai. Porque o pai é puro amor, o pai sempre amou e sempre fez tudo que podia. E continuou fazendo. Porque quem pariu José é que o balance. E o pai o tempo inteiro balançou e balançava e continua balançando. E por toda a eternidade balançará. Tá entendendo? Quem pariu que balance, meu bebê. Não existe alienação parental no cosmos infinito. Não existe isso. Mas quando José lá atrás praguejou, o pai não se importou. Porque ele sabia que isso era sobre o filho, era sobre as buscas do filho. Ele tinha que viver esse processo dele lá. Ele estava tentando se provar alguma coisa. E ali, foi viver, aprendeu. Aprendeu o que precisava aprender, captou o que precisava captar. Olha lá que coisa bonita. Tá lá tropeçandinho nos tropecinhos dele? Tá. Mas olha lá que bonito, o José tá procurando ser melhor. E tá estimulando as pessoas, sem nem saber, a serem melhores também. Olha como o pai é bom. Então veja, não castrou José, deixou José viver a vida que ele queria viver, continuou amparando José, continuou instruindo José de longe, instruiu Aldri junto, que Aldri, depois que José tiver mais equilibrado, Aldri vai receber convite do pai. Assim, pô, meu filho, você aprendeu tanto com José, agora você vai fazer. Aldri também vai crescer, graças à rebeldia de José, olha só. Aliás, não é nem graças à rebeldia de José, graças à sabedoria do Criador, que tirou o proveito da rebeldia. Ah, muito melhor colocado. Não é graças à rebeldia. Graças à sabedoria do pai que soube tirar proveito da adversidade. É isso que todos nós precisamos aspirar na nossa vida. Estar tão em comunhão com o pai, seremos capazes de tirar proveito da adversidade. Com respeito, com paciência e com tolerância. E lembrem-se, isso é muito importante que se diga, que aqui nessa terra esquece-se, gente. Pensamento é ação. Então, é claro, se você sentir de se reconciliar com as pessoas, conversa com o pai e tal, e entenda que tudo tem o seu tempo, mas pensamento é ação. Então, às vezes, você não vai receber do pai o direcionamento, filho, vai lá agora. Às vezes você não vai receber isso, porque às vezes não é para ir agora. Mas não significa que você tem que esperar. Você já pode começar a agir para se reconciliar com as pessoas já de agora. Já de agora você já pode começar a se reconciliar, trabalhar isso, oferecer preces, boas orações e uma disposição interna, ou seja, ter o coração e a mente receptivo para esse momento quando chegar. Isso é muito bonito e isso tem muito valor para Deus. Então mantenha-se receptivo. Entende? Pô, não é a hora, tudo bem, mas mantenha-se desde agora receptivo. Se você falhou com alguém, faça lá o Ho'oponopono, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, ou não. Não precisa disso, gente. Ofereça, você faz melhor oferecendo as suas palavras mesmo. Porque às vezes não é isso que você quer falar. Então, aquilo que você eventualmente gostaria de dizer para a pessoa olhando para ela, mas a pessoa não quer te receber, ou você não recebeu direção do pai de fazer, você fará à distância com seu pensamento. E tenha certeza, quando chegar o momento, o pai providenciará a situação perfeita para esse encontro. Que não era lá atrás quando você queria. Então agora, exercite a paciência, exercite a tolerância. Tenha certeza, José, você foi bem pior que isso. Você tratou muito pior do que você está sendo tratado. Até nisso Deus amansou para você. Até nisso, hein? Olha como Deus ama. Olha como Deus é bom com seus filhos. Não está escrito, né? Deus é muito bom com seus filhos mesmo. Deus é muito bom com seus filhos mesmo.
ele sempre dá um descontinho. Por pior que você tenha sido, ele sempre dá um jeito de dar um descontinho. Ninguém daria desconto, mas o pai dá. Fascinante, não é? Ninguém daria o desconto que o pai dá. Que os irmãos falam, cara, olha isso aí. Não dá desconto não, paga integral. Mas o pai não fala, não, meus filhos, dá desconto pra ele. Ele é da família, vamos dar um descontinho. E o pai dá o descontinho pros seus filhos. Olha pra você ver como Deus é bom, como ele ama. Então, José, quanto mais você agir de acordo com as leis da casa, mais as leis da casa ficarão claras para você. Mais as lembranças da casa te chegarão. E, bem ou mal, mais você terá consciência do quão baixo você caiu. Mas não é ruim não, é bom que se tenha essa consciência. E quanto mais de acordo com a casa você agir, mais as coisas vão fluir para você. Porque mais os irmãos vão agir de acordo qual a colocar no seu caminho, situações não só para o seu aprendizado, mas para o seu revigoro. Ou seja, colocarão também boas situações no seu caminho. E pessoas que, assim como você, estão se esforçando para conseguir o regresso para casa. Porque Deus ama de toda a eternidade. E ninguém mais que Ele quer o seu regresso. Só que você não pode retornar do jeito que você está. Tem muito que melhorar ainda. Se você ainda não entende que cada um tem seu tempo, se você ainda não entende que cada um tem sua cabeça, se você ainda não entendeu isso, se você ainda fica pistola quando você tenta se reconciliar com alguém ou ter uma relação bacana com alguém, a pessoa às vezes age de um jeito sacana com você. Se você ainda sente raiva, é porque você ainda tem muito que trabalhar em você. Não tem que ter raiva, tem que ter entendimento. Entendeu? E ainda que não tenha entendimento. Ah, eu não tenho entendimento não. Tudo bem, mas tá procurando ter? Você ora ao Pai pedindo compreensão, pedindo discernimento, pedindo amor, mais amor, amor em dobro? Sim? Então tá ótimo. Não? Então tem que começar a fazer. Tem que começar a fazer. Tá bom, meus irmãos e minhas queridinhas? Tudo para dizer a vocês que tenham aí um bom Natal, um próspero Ano Novo, que Deus vos abençoe, vos oriente, vos nutra, vos equilibre e que estejamos abertos às mudanças, que estejamos abertos às reconciliações. Porque veja, na historinha falávamos de José, mas às vezes você será procurado para que se reconciliem com você. E você tem que lembrar o seu passado. Cuidado com isso, vai fazer para mim é uma vez só, viu? Isso é muita arrogância. Isso é muita arrogância. Isso é muita petulância. Perdoai 70 vezes 7. E ainda mais multiplicado, elevado à 7ª potência. Quantas vezes forem necessárias, sim. Então não pense isso vai fazer para mim uma vez só. Não é assim. Perdoe sempre. Esteja aberto a perdoar. Porque assim como você pode ter falhado, às vezes falharam com você. E às vezes essa pessoa quererá se reconciliar com você. E às vezes você não quer reconciliar. Como é que você quer se reconciliar com alguém, sendo que você não dá o perdão para o outro? Já não foi dito lá atrás? O que quer que você deseja que os outros te façam, faça você em primeira instância. Isso é uma lei. E assim você criará um fluxo sagrado que voltará para te abençoar, um padrão de consciência abençoado que voltará para te abençoar. De pessoas que não têm essa visão, vai fazer para mim uma vez só. Pessoas que entendem que você ainda é falho, que você precisa melhorar, ter a cabeça um pouquinho melhorzinha. Olha como é bom isso. Não ter a obrigatoriedade de ser perfeito, mas estar se esforçando para ser. Entende? Então é assim, é se desobrigar.
para que você haja com naturalidade. Às vezes você acha que você está errando e você não está errando, é o contrário, você está mais que certo. Mesmo que esteja todo mundo falando, cara, que viagem, está muito errado, não tá. Então, quem que sabe? Quem que tá certo, quem que tá errado? Não dá para saber. Porque às vezes o que você acha que tá errado, tá certo. E às vezes você acha que tá certo, tá errado. É isso que as pessoas têm que entender. Tem que ter comunhão com Deus. Então, se você sentir, pô, cara, eu acho que eu tenho que realmente ir lá me resolver. Se você sentir que é o momento, vá. Faça. E respeite. Entenda o outro. Inclusive, se o outro não quiser se reconciliar com você. Não tem problema. O importante é que você tenha se reconciliado com o outro. Entendeu? Dentro de você, naquilo que você emana, naquilo que você pensa, você tem que estar em plena reconciliação com o outro. E é questão de tempo até que o outro se reconcilie com você. Porque isso não é você que quer, é o Pai que quer. Entende isso? Então, tenhamos ações mais elevadas, pensamentos melhorzinhos, não é? Atitudes melhorzinhas, não é? Sejamos melhores a cada dia, não é? Para que possamos regressar para casa o quanto antes, se Deus quiser e permitir. Ele quer, Ele permite, mas temos que fazer por onde, não é isso? É isso sim. Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo.